existe uma coisa chamada inconsciente maquínico. Segundo Félix Guattari, um esquizoanalista, ele considera que, diferente de Freud, ele foge também, assim como Freud foge de Guattari, Guattari foge de Freud. Mas se a mente humana fugir do consciente, ela foge da mente, ela foge do consciente. Então, se for assim, Freud e Guattari são opostos na análise. Então, se uns são pulsões e outros são consciências, como podemos chegar de fato a entender Freud e Guattari? Eu acredito que Guattari e Freud não se unir. Freud e Guattari não conseguem se unir. É por isso que, segundo Guattari, existem sentimentos, e quando que em Freud existem pulsões e sexualidade. Mas se o ser humano for de fato sexo, Guattari é apenas pieguismo, sentimentalismo, enquanto que na verdade Freud é humano, demasiado humano. Freud sente sexualmente, Freud sente as pulsões de vida e morte, Freud sente o que é dor sexual e não. Freud é um falo, Freud é uma vulva, Freud é uma vagina, e tudo que pertence ao bem e ao mal e o sexo também está dentro. E é assim que também se chega à origem da tragédia, onde os dados sexuais humanos começam a entrar um entre outro na origem da tragédia. E é assim que, quando você olha para um instrumento, aquele instrumento de fato não é aquele instrumento, é um lacanismo. Ou seja, quando você vê para uma parede, você vê um órgão sexual. E o que faz você ver isso? Lacan. Lacan estudou paranoide, e com ele que chegamos a ver que, quando olhamos para as coisas, nós vemos sexos. Mas por que nós não vemos sexo quando olhamos para ela? Por causa do subterfúgio. O subterfúgio do sexo. Quando você olha para um isopor, uma madeira, você não vê uma madeira, um isopor, você vê um órgão sexual. Porque, segundo Lacan, a nossa mente inverte os valores. Assim como falou também Leonardo da Vinci, que os nossos hemisférios são opostos, os nossos hemisférios oculares. É por isso que, quando nós olhamos para as coisas, elas não são o que são ou o que parece ser. Elas são ao contrário do que são. E o que acontece é que também tudo é número. Quando olhamos para a matéria e as coisas que estão entre nós e ao redor de nós, nós vemos números, como no filme Matrix. Por que nós vemos números? Eu provo isso
não por prova matemática, nem por ciência, mas por experiência própria. Um dia, eu deitado em meu lar, pensei, eu vou voltar, eu vou voltar para a minha mente, até chegar o começo de tudo e ir voltando, e voltando, e voltando sem parar, infinitamente. Um loop da minha mente eternamente para trás. E fui voltando, fui voltando, fui voltando. Primeiramente não vi nada, e se vi eu não senti, não observei. Daí fui voltando, a minha mente foi voltando, fui voltando, fui voltando, até eu ver os dinossauros, mas antes dos dinossauros eu vi vampiros, eu vi lobisomens, eu vi seres mitológicos, fui voltando aos dinossauros, voltei aos cometas, às estrelas e fui voltando até chegar um ponto que eu cheguei a 0 e 1, e o 0 e 1, e o 0 e 1, e 0 e 1, e 0 e 1, e nunca eu parava esse 0 e 1. E quando eu quase estava chegando a destruir o 0 e 1 da minha frente, da minha mente, eu ainda dava um 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Só que o 0 e 1 nunca acabava de repetir. E eu pensava, e quando eu tava quase chegando a passar de 0 em 1, ainda tinha 0 em 1. Era o 0 e 1 eterno. Então o que é? A numeração, a origem numérica do ser humano é eterna, é um loop eterno entre 0 e 1. E é isto, é que é tudo é 0 e 1 na origem numérica da matrix do ser humano. Tudo é 0 e 1 na parte numérica. Na sexual é freudiana. Na lacânica é a substituição. Na numérica é pitagórica. Na religiosa se vai, tem várias origens. E assim a origem da tragédia, como falou Nietzsche. Em outras palavras, ele falou em termos de filosofia. Mas se a gente for estudar mesmo a filologia da linguagem, da clássica e pagã, Freud estava com a razão, Nietzsche estava com a razão, e todos estavam com a razão e ainda estão. Tudo que existe é e não é ao mesmo tempo. Obrigado por esta pequena palestra. Valeu, pessoal. É Jasper Magno Nazário, aqui no Filosofia. E é isso aí. Vamos lá, tchau.